Fala, Psis! E aí, como vocês estão? Espero que bem. E aí, preparadas para exercitar a escuta de uma forma diferente? Então, bora lá. Estamos iniciando mais um podcast O Caminho e, não sendo diferente, a minha companheira, eterna companheira, doutora Sigrid. Doutora Sigrid Veloso. Bom dia, meu amor. Olá, gente, tudo bom com vocês? Ei, se você é psicóloga, pedagoga que quer mudar a sua carreira, fica nesse podcast que hoje tem muita coisa especial para você. A convidada de hoje é uma parceira, uma colega de trabalho muito querida, Delana Rocha. Se apresenta um pouquinho, por favor. Obrigada, muito prazer, um prazer enorme estar aqui, né? Prazer é nosso. Eu sou Delana Rocha, sou neuropsicopedagoga, sou bióloga pedagoga, especialista em neuroaprendizagem, especialista em neurociências e neuropsicopedagoga, e é um prazer enorme estar aqui. Poxa, que legal, o prazer é todo nosso. E mentoranda também, da mentoria, né? Mentora. Hoje o papo vai ser bem legal, que nós vamos falar bastante sobre isso também, essa questão da mentoria. E, Delana, para iniciar, já quebrando o gelo, mas como assim, bióloga? E agora trabalhando com a neuropsicologia, a neuropsicopedagogia, como que foi essa transição? Eu brinco muito com as famílias que eu atendo, dizendo assim, olha, eu comecei pelos bichos, né? Eu comecei pelos animais, e aí eu fui migrando ali até chegar no grupo humano, né? Então, a minha formação de base é em biologia. Eu sempre quis, né? Desde de pequena, eu sempre quis ser bióloga. E na graduação, eu iniciei pela parte de neurociência e comportamento. Então, assim, a parte de neurociência e comportamento sempre foi a área que me encheu os olhos, assim. Além da parte de répteis e anfíbios, que eu também tenho meu coração. Então, eu iniciei pelos outros grupos animais e aí eu fui migrando até que a educação me puxou. Né? E aí, quando eu comecei a trabalhar em escola, quando eu comecei a trabalhar ali um pouquinho com educação, aí eu comecei a me interessar mais por essa parte de neurociência e comportamento humano e infantil, sobretudo. Então, a parte de desenvolvimento infantil é uma coisa que me fisgou, assim, né? Sim. Então, de fato, eu comecei na biologia, continuo na biologia, né? Porque a neurociência e comportamento, ela tem ali aquele cerne inicial na biologia, mas hoje a minha área de atuação é voltada para humanos, né? E essa parte de neuropsicopedagogia, né, a parte de atendimento clínico, é voltado para a parte de desenvolvimento infantil. Então, eu penso que a bióloga só mudou de lugar, mas ela sempre esteve lá. Sim. E você é mãe, né? Sim, sim. Quantos anos tem seu filho? Tem 7 anos. 7 anos. Uhum. E ele influenciou o trabalho também com crianças, tal? Ele ajudou, ele influenciou dentro disso? O fato de você ser mãe? Eu já tinha iniciado na profissão, né, antes dele vir. Mas eu penso que Ravi sempre foi ali o meu como que eu posso dizer? Quando a gente faz as testagens, quando a gente observa... Filho de terapeuta é ótimo, né? A gente usa o Bento. A melhor... Não, um recurso novo, uma testagem nova. Não, mas brincadeiras à parte. Eu acho que a parte de desenvolvimento infantil, eu acho que foi muito mais fantástico observar ali estímulo e resposta no meu próprio filho. Porque, assim, você está todos os dias ali, né? Com a criança na clínica, você vê estímulo e resposta, e eu acho que foi por isso que a parte da intervenção com criança, ela muito me fisgou, assim, porque é muito rápido, né? A criança, ela é muito mais neutra, no sentido de... Ela não vem com vícios, com funcionamentos já de muitos anos, né? Então, à medida que você estimula e que você colhe as respostas, é muito mais rápido. E observar isso no meu filho, no dia a dia, é muito fantástico, né? Então, eu penso que, sem dúvida nenhuma, hoje eu sou, além de ser uma pessoa melhor, eu sou, sem dúvida nenhuma, uma terapeuta melhor e uma mentora melhor, né, por conta dele, né, por conta desse observar mais de perto. A vivência de mãe, né, do dia a dia mesmo, você sente na pele também tudo que as outras mães também sentem, né, então isso traz uma empatia muito forte. Faz bastante diferença. Não faz? Sim. Não, perfeito. Mas na sua trajetória de mudar ali, de público, mudar de foco, né? Você não mudou exatamente de profissão, você só foi mudando.
O que você utilizou de pensamento, de estrutura para ampliar isso? O que você acha que o profissional precisa ter para mudar? Sem ter medo, sem ter ressalvas, começar a migrar. Então, sair da parte só, né, atuando ali como professora e começar a virar uma mentora. Eu penso que eu sempre tive a ideia de que a parte de desenvolvimento, a parte de crescimento, ela nunca seria linear, né? Então, ela nunca teria um caminho só para chegar. Então, eu sempre tive essa perspectiva, assim, para tudo, na verdade, na minha vida, né? De que não existe um único caminho, não existe uma única chegada. E eu sempre atuei muito nesse funcionamento. Então, na parte de desenvolvimento profissional, eu sempre busquei outros olhares, outros caminhos também. Então, hoje eu atuo na parte de atendimento clínico, mas eu também atuo como mentora, né, de terapeutas infantis que querem desenvolver uma carreira mais autêntica, uma carreira que tenha mais sua cara mesmo, que seja mais autoral, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, eu também trabalho como consultora escolar, né? Eu tenho outros projetos. Então, eu sempre tive esse pensamento que esse desenvolvimento e essa busca, ela não precisa ser linear, porque eu acho que nós somos tão complexos, né? Nós somos tão multifacetados. Por que a gente vai trazer o olhar para a nossa atuação profissional numa única caixinha, sabe? Então, eu sempre tive essa perspectiva. E eu penso que esse é um direcionamento que eu sempre oriento as minhas mentorandas para que a gente não fique ali só naquela caixinha do atendimento clínico, das 4 paredes do atendimento clínico, né? Então, mesmo nos últimos anos, eu tenho me voltado muito mais para a parte de mentoria profissional. Eu continuo ainda fazendo atendimento clínico, primeiro porque é minha paixão, né? Segundo, porque é o chão da clínica que embasa aquilo que eu vou passar para orientar as minhas mentorandas. E terceiro, porque eu penso que são nas diferentes facetas, são nos diferentes ambientes que a gente vai enriquecendo ali o nosso olhar, a nossa formação, o nosso desenvolvimento, né? A nossa atuação no geral. Isso é muito importante, porque se a gente for pensar, a pedagogia, ela começou a ter um pouco mais de mercado agora, né? Antigamente era mais restrito, assim, ou ao professor da sala de aula, ou aquele profissional que fazia o reforço escolar. Então, tem crescido bastante agora o conhecimento, essa ampliação científica mesmo, para dentro da clínica, né, para uma estrutura. Aí abriram os cursos de psico, os cursos de neuro também. Mas eu sinto ainda, principalmente quando eu vou em escola, que tem muito professor que ele é travado, ele quer sair, mas ele não consegue sair. Né? Talvez não saiba o caminho, o que ele pode começar a fazer para progredir, mas eu acho isso muito interessante, porque é uma terapia que faz toda a diferença. E se a gente for pegar há 5, 6 anos atrás, era bem assim, tipo, aulinha de reforço. Até mesmo o trabalho da psicopedagoga era encarado como só uma aulinha de reforço. Então, agora está ganhando mais força como embasamento científico. E eu penso que muito parte do próprio profissional, né? Essa visão mais linear mesmo e mais, como que eu posso dizer, mais diminuta ali, né? Nesse sentido de a atuação do pedagogo na escola, em sala de aula. A atuação do psicopedagogo ali dentro das 4 paredes da clínica. Eu penso que trazer essa perspectiva de expandir esse olhar, né? Ela é muito importante na construção, na nossa construção profissional, porque a gente nunca faz só aquilo que que é a nossa profissão, né? Principalmente quando vamos empreender, né? Então, quando a gente vai, de fato, para a clínica, quando a gente abre o nosso próprio espaço, a gente precisa ter essa visão multifacetada. Então, não tem como a gente ter aquela perspectiva de que a minha formação, eu me formei para atuar nisso daqui, então eu vou atuar só nisso daqui, né? Eu acho que quando a gente abre essa perspectiva, isso nos dá inúmeras possibilidades, né? E é muito comum, de fato, essa visão de que isso é para isso daqui é para isso, eu preciso só colocar fazer em caixinhas, exatamente, né? Então, tanto que até hoje, né, é muito comum eu escutar assim, mas
você é bióloga, então você não atua mais como bióloga, né? Eu continuo atuando como bióloga. Eu penso que o meu olhar curioso, né, esse viés ali de pesquisa, né, de perguntas, de embasamento científico, né, eu penso que a bióloga, ela nunca saiu dali, assim como a pedagogia, ela está comigo, mesmo quando eu estou atuando como mentora, né, então eu penso que abrir e expandir esse olhar é essencial para que a gente possa, de fato, buscar, né, estruturar a nossa carreira, principalmente quando a gente fala, né, novamente, como empreendedora, né? Como uma profissional que está ali estruturando a sua carreira dentro da sua própria clínica, dentro do seu próprio espaço. Sim. Em que momento que você virou empreendedora? Eu, na parte da biologia, né? Então, na parte da biologia, na parte da vivência escolar, né? Eu ainda estava atuando ali muito como CLT, digamos assim, né? E eu fui caminhando nessa perspectiva desse anseio por fazer algo do meu jeito. Eu acho que, mesmo atuando como CLT, eu nunca consegui atuar num formato muito engessado, né? Então, sempre era algo que eu tentava buscar uma atuação que ficasse mais confortável com os meus horários, digamos assim, né? Com a atuação que, para mim, era mais confortável. Então, empreender, para mim, foi uma busca de construir uma carreira, uma profissão e uma atuação nos meus moldes, né? Naquele formato que eu achava que era mais confortável, não só confortável, personalizado para ti. Exatamente, e naquilo que eu podia dar de melhor, porque eu acho que também isso é algo que eu vejo muito nas mentorandas que chegam, nas profissionais que chegam para fazer a mentoria, que é uma perspectiva de que ela precisa atuar daquela forma para aquele público. E ela, ao invés de olhar para o que ela tem de melhor e o que ela poderia oferecer, ela olha para... Ela faz o inverso, Ela faz né? o inverso. Ela olha para o que vem de fora. Ah, isso aqui, eles precisam disso, então eu vou fazer isso. E eu penso que talvez tenha sido isso muito que foi me levando para essa área do empreendedorismo, né? Que Sim. Foi isso de olhar para mim, o que é que eu tenho, que eu posso oferecer de melhor. Né? E acho que essa migração também, né, para a parte de mentoria para profissionais também foi nesse sentido de eu vivenciei esse caminho, né? Eu busquei isso foi difícil para mim. Eu penso que se outros profissionais também tivessem alguém para dizer para ela, olha, tu tem isso aqui que é tão massa, Sim. que é tão rico, por que tu tá olhando inverso, né? Então, eu penso que foi muito nesse sentido, de olhar o que eu poderia oferecer de melhor, ao invés de tentar me encaixar ali no que eu estava olhando do cenário. Aí foi nesse momento que você entendeu, tipo, não quero só me restringir aos pacientinhos aqui, às famílias, né? Eu quero ampliar isso para que outros profissionais também, né, consigam atender e principalmente, que a gente estava falando numa outra conversa, entregar o mesmo serviço de qualidade. Né, que a gente entrega, a gente quer que as outras pessoas também ampliem ali, né, os seus conhecimentos técnicos, os conhecimentos de empreendedorismo, para também atender com a mesma qualidade. Sim, sim. E isso que você falou faz todo sentido. No meu ponto de vista, como mentor, eu também vejo muito isso nos mentorandos. Eles estão muito preocupados com o que o mercado está pedindo, e aí eles tentam se adaptar ao que o mercado está pedindo, achando que eles vão conseguir ter mais clientes ou crescer na carreira, porque o mercado está necessitando de determinados profissionais ou segmentos. E eles esquecem a essência deles. Eles esquecem aquilo que eles são bons. Né? Então, um dos trabalhos que a gente faz também é esse. É primeiro resgatar o que você é bom. O que você sabe fazer. O que você vai fazer com amor. O que você vai fazer com vontade, sabe? Como a gente diz, com a faca nos dentes. Ah, é isso? Então tá. Então nós vamos mostrar para o mercado este seu lado. Né? Então nós vamos mostrar para todo mundo. Porque existe público. Às vezes todo mundo está querendo comprar o branco. Só que tem gente que quer comprar o preto.
E às vezes é porque não conhece o preto. Não conhece Exatamente, o preto. né? Então basta você se mostrar, ser uma excelente profissional e ter um nicho de mercado. Então, um dos erros, compactuo com o que você falou, assina embaixo, dos mentorandos é justamente esse. O que o mercado está pedindo? Muitos sentam na nossa mesa lá, né? E falam assim, mas hoje em dia está todo mundo fazendo isso, então eu preciso fazer isso também. Não, porque você só vai ser mais um. E não é só ser mais um se destacando dos outros, porque você faz com a faca no dente, que você faz com afinco aquilo. Você faz porque é só mais um fazendo. Se você vai ao contrário, aí já não. Se você faz aquilo que você sabe fazer, basta eles terem direcionamento, né? E uma coisa que você falou, e aí eu te pergunto, empreender é difícil? Tem os prós e os contras, né? Como tudo nessa vida, né? Então, eu penso que é difícil no sentido da administração, né? Porque você precisa olhar para... Esse olhar que eu falo, esse olhar expandido, ele é muito necessário, né? Para quem empreende. Então, você tem uma visão ali muito encaixotada de que eu vou entrar na clínica e eu vou atender meu paciente, eu vou voltar para casa e acabou. Não é isso. É uma visão que não funciona para quem fora da realidade. Exatamente, né? Então, você precisa olhar para diferentes pontos. Então, você precisa olhar para a parte administrativa, você precisa olhar para o planejamento financeiro, vendas, comunicação. Exatamente, né? Então, todo, né, esse cenário que ele faz parte porque você é uma empresa. Sim. A partir do momento que você está atuando, e não tem como você fugir disso, né? Então, eu percebo que muitos profissionais, eles vêm com a perspectiva de, não, eu vou atender e aí eu vou atender bem. E a partir do momento que eu atender bem, o boca a boca ele vai levar né, o meu trabalho para os outros. E é uma visão... Além de não ser uma visão fidedigna do que acontece, é uma visão muito injusta. Sim. Né? Primeiro, ela não é fidedigna porque não depende só de você o desenvolvimento. Né? A gente até conversou isso, né, outro dia. Não depende só de você o desenvolvimento dessa criança, por exemplo. Então, às vezes, você está fazendo um excelente trabalho, mas, às vezes, você não está tendo ali o mesmo empenho ou o mesmo funcionamento, a mesma resposta na família ou na escola ou nos outros ambientes que essa criança está integrada. E tem outros pontos também, então, às vezes, essa criança não avança. Se ela não avança, por melhor que seja o seu trabalho, pode ser que não tenha boca a boca, porque não vão indicar o seu trabalho se essa criança não está O boca a boca também te constrói, mas também te destrói. Exatamente. Né? Não é só se sossegar nisso, porque não vai dar certo. Exatamente, né? Então, ele não é fidedigno por conta disso e ele não é justo porque, às vezes, você faz um excelente trabalho, você tem uma infinidade de coisas que você poderia ofertar para o público e você está ali numa parcela tão pequenininha desse boca a boca, né? Desse alcance do boca a boca e uma pessoa que, às vezes, ela nem tem tudo isso que você tem para ofertar, né? Para atuar e para colocar ali em prática, mas ela tem vários outros elementos que trazem essa comunicação através do outro e falam ali da profissional que ela é, da atuação que ela faz e ela tem um alcance muito maior, então ele também não é justo. Sim. Né? E o posicionamento, ele é importante, porque se a gente for pegar, por exemplo, o posicionamento da Coca-Cola, né? Ele é tão forte, tão atuante que os milhares de médicos que falam que tomar Coca-Cola faz mal, não influencia. Sim. Se eu tiver com vontade, se eu quiser experimentar, eu vou experimentar. Então, quando você tem esse posicionamento ali, batendo, e aí você vai construindo, olha, eu vejo a Delana, eu acho que ela é uma boa profissional. Aí escutou da coleguinha, levei lá e não funcionou. Mas ainda assim, você fala, mas eu vou levar. Mas isso chama-se posicionamento. Você levantou uma coisa que é muito importante. Uma coisa é o boca a boca, outra coisa é o posicionamento. O boca a boca, eu posso sair falando para todo mundo, outras pessoas falarem para todo mundo sobre a Delana. É o boca a boca, concorda? Só que o posicionamento profissional que a Delana se coloca é diferente. Porque uma vez que ela se coloca posicionada profissionalmente falando, o boca a boca ele vai acontecer naturalmente e as pessoas vão com muito mais segurança. Nós temos uma... Mas independe disso, né? Independe do boca a boca, de ficar sim. só precisando dessas indicações. Sim, né? sim. Nós temos uma mentoranda que ela, eu acho que eu cheguei a comentar com você, ela começou a atender
um público menor com o tal do valor social. E aí o boca a boca começou a acontecer. A colega falava para ela assim, olha, vai lá naquela profissional que ela atende bem, ela é boa e ela é barata. Aí essa falava para outra, que falava para outra, que falava para outra. Daqui a pouco, quando ela chegou para nós, o que ela tinha? Ela tinha 15 pacientes, agenda super cheia, do boca a boca, só que com público diferente. Então, assim, o posicionamento dela foi colocado de uma forma ao qual o público dela vinha somente do mais barato, vamos dizer assim, do posicionamento de valor social. Então, aí o trabalho que a gente começou a fazer foi como a gente vai tirar ela desse público e colocá-la num outro público, o qual o posicionamento dela vai trazer um paciente diferente para ela, que vai poder pagar a mais, que ela vai poder se mostrar cada vez mais. E aí é o diferente. Então, eu acho que o boca a boca, ele funciona de uma forma, só que ele não é o posicionamento. Né? É totalmente diferente. E pensando nisso, você não é de João Pessoa, né? Você não é daqui. Eu nasci aqui e aí eu fui para Brasília com 18 anos. E aí ficou muito tempo lá. Uhum. E voltou para cá recentemente também, não é isso? Voltei já faz 14 anos. 14 anos. Uhum. Nessa volta, quando você voltou para cá, como foi se colocar no mercado aqui? Também foi difícil ou não? Quando eu vim para cá, eu ainda não atuava no atendimento clínico, né? Eu atuava com outras frentes, muito voltada tanto para a biologia ainda, como para a parte educacional. Então, quando eu voltei, foi muito interessante porque acho que isso traz alguns elementos, né, que seria muito interessante falar aqui. João Pessoa, ela não tinha essa perspectiva do que era uma neuropsicopedagoga. Né? Então, assim, até uma psicopedagoga, as pessoas ainda tinham essa dúvida se era, por exemplo, uma professora particular, né? Então, até hoje ainda tem um pouquinho. Mas o que era uma neuropsicopedagoga, ninguém tinha essa visão, de fato, do que é. E aí, eu acho que entra muito isso que eu tento trazer muito na mentoria, que eu tento falar bastante, que é essa ideia de valor, né? Esse reconhecimento e esse autoconhecimento, né, para que você reconheça o valor do teu trabalho, o valor da tua atuação, porque aquilo que a gente estava falando de olhar para o cenário e a partir dali eu desenhar o meu nicho, desenhar a minha atuação, digamos assim, né, e essa viradinha de chave ao invés de você olhar para o cenário, você olhar para si, né, olhar para o que você tem para oferecer, eu acho que foi muito... isso fez muita diferença quando eu vim para cá. Sim. Porque eu poderia lá atrás, né, e eu nem estou falando assim que desde o início eu fui fazendo escolhas, né, que eu faria hoje novamente. Mas eu penso que uma escolha e uma decisão muito importante foi lá atrás, né, quando eu cheguei aqui e eu tinha a formação de neuropsicopedagogia e eu sabia que ninguém sabia o que era uma neuropsicopedagoga, eu poderia, por exemplo, ter feito psicopedagogia, uma outra formação que era muito próxima, mas ninguém sabe o que é uma neuropsicopedagoga, então eu vou fazer psicopedagogia porque aí as pessoas sabem. Ou então eu poderia ter feito, por exemplo, um curso em aba, porque todo mundo sabe o que é. Geralmente, né, na área, todo mundo sabe o que é um AT, por exemplo, ou uma profissional que trabalha com aba. Mas não, eu sustentei, né? E isso foi uma decisão, eu acho que fez muita diferença nesse sentido, porque talvez foi exatamente nesse momento onde eu consegui olhar ainda mais para o que eu poderia oferecer, né? Então, é como se eu tivesse aquilo que você estava falando de todo mundo quer o branco e a gente traz um preto. Eu acho que foi exatamente isso que eu tentei fazer, né, no início. Olha, gente, existe o preto. Olha só como o preto é legal, né? E o preto pode te ajudar nisso daqui. Não é que o branco não pode te ajudar. É que nesse né? momento talvez o preto seja mais viável para isso, né? Exatamente. Então eu penso que foi difícil, foi bastante difícil porque não tinha esse caminho e essa visão, né, anteriormente. E eu penso que o posicionamento fez muita diferença. Sim. A comunicação fez muita diferença, né? Então,
E essa minha forma de atuar, né, saindo ali das 4 paredes da clínica, então, tem um dos pilares da minha mentoria, que é projetos, né, ele não tá ali à toa, né, Sim. Projetos, ele tá ali muito porque sempre foi uma forma de atuar, né, então eu sempre busquei ali essa atuação não linear, então eu sempre tentei atuar por projetos que seriam outras formas de atuar, outras dinâmicas de atuação. E eu penso que foi exatamente nessas outras dinâmicas de atuação que eu fui conseguindo mostrar, olha, essa profissional aqui, tô gostando do que está acontecendo aqui, ou do que diz que foi colocado, o que ela é. Tanto que por muitos anos as pessoas diziam, Delana, psicopedagoga. Eu sou neuropsicopedagoga, né? Até aquilo ir se construindo. Sim. E de, entendi, né? E essa visão, ela não ficou no sentido de eu preciso procurar, por exemplo, eu preciso procurar uma psicopedagoga, ou eu preciso procurar uma neuropsicopedagoga. A viradinha de chave, ela se deu quando eu comecei a perceber, eu preciso procurar Delana. Entendeu? Então, isso que foi fácil? Não foi fácil. Não foi. Né? Mas foi algo que eu sustentei. Posicionamento. Você trabalhou o seu caminho e foi se posicionando, fazendo um bom trabalho dentro da clínica, um bom trabalho fora da clínica, uma coisa que a gente sempre reforça. O profissional da área da saúde mental ou da área da saúde como um todo, uma vez que ele vai empreender, ele tem que entender que eles são, dos nossos mentorandos sabem disso, os nossos alunos sabem disso, que a gente sempre dá esse exemplo. Ele tem que ser 2 em 1. Né? Eu dou o exemplo do barco. É como se ele estivesse num barco a remo com 2 remos. Um dos remos é o profissional da porta para dentro e o outro remo é o profissional da porta para fora. Se ele é excelente profissional só da porta para dentro, isso é, ele mexe só com remo, o que vai acontecer? Ele vai ficar girando. Então você é um excelente profissional, você é super inteligente, tem vários estudos, só que ninguém lá fora te conhece, você não vai ter cliente. Então você precisa ser uma excelente profissional do lado de fora também. Então você tem que ser uma boa administradora, você tem que se comunicar bem, você tem que ser excelente profissional, você tem que continuar estudando. Quando tudo isso, você começa a trabalhar tudo isso em conjunto, o seu posicionamento, ele vai se colocando. E aí ali na frente as pessoas falam, eu não preciso de uma neuropsicopedagoga, eu preciso da Delana. Eu não preciso de uma neuropsicóloga, eu preciso da Sigrid. E isso é posicionamento que demora. E muitos dos mentorandos, eu acho que você deve sofrer com isso. Eles acham que as coisas acontecem assim. Não, em 6 meses vai acontecer. Não, pode acontecer? Pode. Né? Mas na sua maioria não acontece, porque esse posicionamento, essa formação de carreira, essa formação de nome, demora, precisa ser feito passo a passo, bem feito, para que o cliente lá fora, o paciente lá fora, ele entenda que é a Delana que ele precisa, que é a Sigrid que ele precisa. E não a profissional só, a área, né? E é uma construção de valor de também, valor. Né? Então, já dando vários spoilers sim. da mentoria, mas, por exemplo, o primeiro pilar da mentoria é autoconhecimento, exatamente por isso, porque eu penso que o primeiro ponto para estruturar uma profissional que vai atuar ali vai empreender, de fato, né? É essa percepção de valor, de alto valor. Porque a partir do momento que você entende o seu valor, entende o valor do seu trabalho, daquilo que você faz, aí você consegue se posicionar. Sim. Né? E na área da educação, né? Falando especificamente da área da educação, não sei se em outras áreas, acredito que sim também, sim. Mas existe muito uma crença de desvalor ali, né? Então, muitas vezes o professor é um profissional fantástico, mas ele tem 2 limitantes ali. Primeiro, que ele não consegue enxergar essas múltiplas atuações que ele pode ali, além da sala de aula. Sim. E segundo, que ele não acha que ele tem esse valor todo, né? Síndrome de vira-lata. Exatamente, e é muito complicado, porque como que a gente vai trabalhar, por exemplo, esse sustentar, esse bancar o seu posicionamento, se você não tem essa ideia do valor do seu trabalho, da sua atuação. Então, por exemplo, que nem esse exemplo que você me deu dessa mentoranda, quando ela vai ali se posicionar,
e ela aceita, por exemplo, um valor muito abaixo do que é, de fato, o valor dela, né, existe uma dificuldade muito grande de se posicionar, de dizer, não, esse valor dessa sessão, ele não condiz com os meus esforços, com os meus investimentos, com aquilo que eu estou disposta aqui fazer, né, porque existe, às vezes, um medo muito grande de ser rejeitada, de ser trocada, mas tudo anda muito junto, porque a partir do momento que você não consegue posicionar e consegue mostrar para o outro o seu valor, né? O posicionamento, por exemplo, quem tava buscando ela eram pessoas, eram famílias, público que estava buscando um baixo preço, né? Eles não estavam olhando para o valor dela ou para olhando o preço, não valor. Competências. Exatamente, porque era isso que ela estava comunicando, né? Ela estava comunicando o preço, então isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas mentorandas, que às vezes elas colocam assim, mas eu acho que talvez eu tenha que abaixar um pouquinho o preço, porque não está compatível. Faça as contas. Esse valor que você está cobrando, ele é um valor compatível com o teu esforço, o teu investimento e aquilo que é justo para você? Sim, Então, você vai sustentar esse valor, que você vai trabalhar dentro de você. Essa percepção de valor, para que essa percepção de valor, ela possa aparecer no teu posicionamento. Sim. Porque a primeira pessoa que tem que perceber o valor daquilo tudo, né? Essa Coca-Cola toda é você. É você. Né? E aí, quando você percebe, cara, eu sou essa Coca-Cola toda para isso que eu tô, né? Então, eu consigo ali... Mas sabe que a gente ouve muito nesse momento, quando a gente posiciona o nosso mentorando assim, ou o nosso aluno, ele diz assim, mas eu tenho boletos para pagar. Então, uma das desculpas não, uma das razões que ela nos explicou no início, foi assim, eu tinha contas para pagar. Então, assim, aparecia um cliente com valor social. Eu achava, como eu não tenho o outro, é melhor eu ter esse. Aí ela tinha mais um. Aí aparecia um outro, porque é o boca a boca. Aquela é boa, tal, não sei o quê, preço barato. Aí falava pro outro. Daqui a pouco, quando ela foi ver, ela estava com um monte. Ela estava com todos os horários dela cheio, como eu tinha falado, com valor muito baixo. Por causa do boleto. Do tal do inimigo constante do empresário, o boleto batendo na porta todo dia. Então ela achava que aquilo era importante, ela tinha que ter, né, aquele cliente. E tem que ter, não estou dizendo que não tem. Só que se você consegue segurar um pouco mais e falar assim, uma coisa, o valor social é aquele de aquecer o coração, né? Falar assim, olha, eu preciso fazer... Lá no Vida a gente tem, a Sigrid tem, né? Olha, a gente vai fazer o valor social porque a gente quer ajudar pessoas que não podem pagar aquilo que a gente vale, mas eu preciso ajudá-los. Então eu tenho lá um determinado horário para aquilo. Outra coisa, assim, agora eu preciso me posicionar e eu preciso mostrar valor para trazer um público específico. Então nós não estamos falando mal de ninguém aqui, nós só estamos falando de negócios. Porque é possível, né, você ter, desde que você tenha uma estratégia para isso. Exatamente, eu acho que isso entra exatamente nesse ponto. Eu penso que os boletos, eles vão aparecer. Eles brotam. Eles brotam, né? A vida adulta é cheia deles. Sim. Mas eu penso que aí entra uma das carinhas também muito, muito importantes para a vida do empreendedor, que é pensamento estratégico. Né? Então, assim, que a faculdade não ensina. Exatamente. Na verdade, quase nada disso que a gente está colocando falando aqui. A faculdade ensina. E a faculdade não está errada nisso. É que a função da faculdade é o da porta para dentro. Exatamente. E não existe carreira igual também. Né? Então, eu penso que não tem como a gente... eu vou me preparar para tudo que vai vir pela frente. Por quê? Primeiro que cada carreira, cada caminho, ele vai ser um único. Então, a gente vai buscando ali se estruturar à medida que o caminho ele vai se mostrando também. Sim. Né? Então, eu penso que isso é muito importante. E o dia a dia, o chão de fábrica, né? Que vai formando o empreendedor, é o dia a dia. Né? Exatamente, né? Então, eu penso que esse pensamento estratégico, ele é muito importante, porque todo mundo começou do zero,
né? Então, quais foram as estratégias ali? Mas aí, o boleto tá chegando. E aí, se você for agir pelo desespero, você abre toda a sua agenda e fala, ó, tá todo aqui disponível. Vamos lá, vamos atender em valor social. E aí, qual é o próximo passo depois disso? Você pagou esse boleto, qual é o próximo passo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai dar fim a todos esses pacientes que iniciaram um processo contigo, onde você tem uma responsabilidade com esses pacientes, e você vai fazer o quê com eles? Né? Então, é um pensamento estratégico. Ok, eu tenho boletos, eu estou iniciando agora. Qual que é a minha estratégia? Eu vou abrir um dia na semana, 2 dias na semana. Ali, são processos mais curtos, porque às vezes na triagem a gente sabe que é um processo que vai ficar uma vida com você, ele vai ficar ali 2, 3 anos com você, ou você sabe que é um processo ali que é um pouquinho mais curto. Então, na própria triagem, mas isso, novamente, é um pensamento estratégico para que você saiba ali quais são as tuas ações ali a curto prazo e qual é o próximo passo, né? Porque você vai sustentar esse posicionamento, você vai construir esse posicionamento, mas ali com os passozinhos, porque todo mundo partiu de um início, né? Todo mundo partiu desse princípio ali. O empreendedor brasileiro, e na área o qual nós atuamos, ele não tem educação financeira. Ele não sabe isso daí, que você posicionou. Eu tenho um monte de boleto para pagar, então o que eu preciso fazer? Ele não tem uma estratégia, ele não tem uma educação financeira, que se ele entender assim, ó, um dia eu vou fazer isso, os outros dias eu vou buscar o meu cliente dessa certa forma, então o dinheiro vai entrar, então o dinheiro entrou, eu vou pagar tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai sobrar tanto, eu vou guardar tanto para poder... Ele não tem essa educação. E aí, muitas vezes, a gente começa a empreender, Delana, e eu vejo isso no dia a dia, e me dá dó. Dó que eu digo não no sentido pejorativo, mas assim, a pessoa ela vai iniciar a carreira dela e ela não tem esse preparo que você citou. Ela não tem esse planejamento, ela não tem essa educação financeira. Ela fala, peguei o CRP na mão, eu peguei o meu registro e agora eu vou começar a atender. E ela vai para a rua para atender e ela não está preparada, ela não tem cliente ainda, ela não se posicionou, e aí ela começa, aí o boleto vem, aí no outro mês vem de novo, aí o cliente não aparece, aí ela desiste. Aí ela desiste. Ela vai fazer uma outra coisa, aí ela vai pro CLT, que não é errado o CLT, mas aí às vezes ela vai pro CLT, aí o que é pior, às vezes ela vai pro convênio, e o convênio vai esfolá-la. Exatamente. Convênio, toda a construção de valor que a gente estava falando aqui. Foi suado. O convênio, ele vem por água abaixo. É o preparo. E a gente fala isso para os nossos alunos, falamos isso nas faculdades onde que a gente vai, que assim, é preparar o aluno naquela forma, nos 4 anos, 5 anos, preparar o aluno para isso lá na frente. Porque senão lá na frente você vai ter um profissional não feliz. Exatamente. Ele vai sair, ele vai ficar frustrado. E na questão também da frustração, aí ocorre às vezes o oposto. Ele busca uma estratégia, só que aí ele pega a estratégia meio que do Google ali, que funcionou para todo mundo. Do ChatGPT hoje em dia, e aí ele acaba seguindo toda a estratégia, mas ele perde a identidade dele. Isso. Né? Aí ele deixa de ser aquele profissional com a essência. E é muito interessante, porque quando eu vi, né, a mentoria do jeito dela, resgata muito isso, né? De ter ali cada particularidade também, de ser personalizado para os mentorandos, é o que a gente também busca muito, as forças e as fraquezas de cada um, para trabalhar essa construção mais personalizada, né? Exatamente. A mentoria do jeito dela, né? Delana. Mas nesse sentido, do jeito dela, do seu jeito, do seu né? jeito. Porque assim, nem tudo que funciona para mim funciona para ti, né? E essa percepção de construção de uma carreira ali nos moldes quadradinhos, nos moldes do que funcionou para fulaninho, para cicraninho, ela não funciona, né? Porque primeiro que as habilidades, as características, as habilidades e as inabilidades das outras pessoas, elas são diferentes. Únicas, entre si, né? Elas são únicas. Exatamente, né? Então, é diferente e o que é prioridade também é diferente, né? Então, prioridade, ela não tem par, né? Então, essa percepção é diferente. Então, quando você vai construir, você precisa olhar para si, olhar para aquilo que faz sentido para você, para você construir. Então,
Porque ela fica muito pesado você sempre olhar para o outro e se espelhar no outro de aquele profissional fez sucesso, então eu vou fazer o que aquele profissional fez. Aí né? ela se obriga a fazer coisas que não é da essência dela. E aí não sustenta, né? Então você começa, pode ser até que dê certo por um certo período. Então, olha, eu tô vendo que aquela profissional, ela posta de tal forma, ela se veste de tal forma, ela faz tais ações, então vou seguir isso daqui. E aí pode ser que você tenha, de fato, um retorno diante disso, né? Mas você não consegue sustentar por tanto tempo, porque o mesmo desconforto que você tinha com a baixa valorização quando você não tem esse retorno, você tem ali todos os dias quando você tem que cumprir um papel que não é você. Né? Quando você tem que mudar ali a sua forma de se vestir, ou a sua forma de falar, ou a sua forma de se posicionar, né? Então, eu penso que isso foi algo, eu acho que aí a mentoria ela faz muito sentido, porque foi algo que ali no início da minha atuação era um desconforto muito grande para mim. Então, eu nunca fui muito dentro da caixinha, né? Então, o meu jeito de falar, eu já sou mais escandalosa, a minha risada, ela é um pouquinho mais alta do que o convencional, né? O meu jeito de me vestir não é muito convencional, eu tenho tatuagens, então, eu gosto de me maquiar, então, eu gosto de futebol. Você torce pro Palmeiras. Eu torço pro Palmeiras, Meu sim, Deus do né? céu. Essa foi a única coisa que, assim, tava super dentro, né? Então, eu penso que ia ser muito desconfortável para mim. E foi desconfortável para mim lá no início, quando eu tentava esconder, por exemplo, eu ia atender ali mais arrumadinha, ali mais padrão, mais clássica, porque às vezes as cores que eu gostava de vestir, elas chamavam um pouquinho a atenção. Então, eu vou me vestir assim para poder não passar tal visão. Ou então, eu não vou usar meu batom vermelho. Hoje eu nem vim de batom vermelho e laranjado, né? Mas eu uso convencionalmente. Então, porque pode achar tal coisa. Então, eu não vou deixar a minha tatuagem aparecer. Mas aquele desconforto de estar sempre assim, ai meu Deus, será que eu encontrei alguém na rua, alguém que me julgou dessa forma? Sempre vai ter alguém que vai te julgar. Sim, haters tem um monte aí na vida. Exatamente, né? Mas o peso de você sustentar, a gente passa uma parcela da nossa vida trabalhando muito grande para eu ter que passar toda essa parcela fingindo um papel que não sou eu. Tem que se sentir confortável, Exatamente. né? O que não significa ficar na zona de conforto. Exato. Mas você tem que fazer o que precisa ser feito ali. E claro que a gente vai de espaços para espaços. Então, do mesmo jeito que eu não vou, por exemplo, para a igreja ali de shortinho e havaiana e regata e não vou para o shopping de biquíni, né? A gente sabe que a gente permeia ali em ambientes sociais. Então, do mesmo jeito que eu vou saber cada espaço onde eu tô para que eu possa fazer ali uma modelagem, digamos assim, desse meu posicionamento, desse meu comportamento, desse meu estar naquele espaço, mas ainda assim sou eu, e está muito claro que sou eu, né? Então, eu acho que a mentoria, ela entra muito forte aí nesse sentido de trazer para os mentorandos da gente isso que a gente já viveu, que já foi difícil para a gente, e a gente está ali dizendo, olha, não vá por aqui não, Vamos caminhar, ajustar aqui. Vamos ajustar aqui, ou então algo que tá lá, uma coisa que acontece com muita frequência, são as profissionais, elas chegam e falam, eu acho que eu preciso de tal curso, porque assim, eu ainda estou muito insegura e eu preciso fazer tal curso para me sentir pronta. Não, ainda não vou começar a atuar. Eu acho que eu preciso fazer isso aqui para começar. E não tentando ser perfeita e não feita. Exatamente, né? Exatamente, né? Então, eu acho que isso foi muito importante para mim ali no início da carreira e talvez se tivesse uma mentora, por exemplo, lá no início da minha carreira que dissesse, olha, tu vai sem estar pronta mesmo, porque não tem esse pronta. O ideal é ir sem estar pronta, Exato. porque não tenho pronta. Não tem, ótima não existe, frase essa. Não existe o pronta, né? Porque é o caminho que vai desenhando o que você vai construindo ali. Então, você andou pelo caminho, chegou a demanda financeira, eu preciso me preparar para isso. Porque todo dia, eu tenho certeza absoluta que hoje, nós três, somos melhores do que ontem. Literalmente do que ontem. Porque todo dia a gente aprende uma coisa nova. Então, a gente nunca vai estar pronto.
Se você for esperar, eu só vou fazer a sublocação de uma sala para eu atender quando eu tiver meu primeiro paciente. Aí eu não consigo meu primeiro paciente porque eu não consigo divulgar para o meu paciente que eu estou no lugar atendendo. Aí uma coisa já não puxa a outra. Não, eu só vou então fazer isso quando não sei o que, quando eu tiver não sei o que lá. Eu preciso de um curso. Eu só vou entrar para neuropsicologia quando eu tiver todos os recursos. Então, peraí. Né? Então você não vai, eu acho que isso chama-se, você ficar empurrando com a barriga, procrastinação, dando desculpas, medo, seja lá qual nome vocês gostam de dar. Mas eu acho que isso daí é você sabotar a sua carreira. Porque assim, amanhã eu vou, sabe? Assim, eu preciso emagrecer, amanhã eu vou correr. Não, hoje é terça, quando for, eu vou na segunda. Aí na segunda você não vai e fala assim, não, mas eu vou na outra segunda. Então você falei qual segunda era. Eu não falei qual segunda era. E aí você fica empurrando isso para frente, né? Então é muito... É difícil isso. Até pegando um ganchinho nisso daqui, eu me lembro que dentro da nossa conversa inicial, você tinha dito que você, em plena pandemia, montou a clínica, não é? Montou uma clínica. E para você ver, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, porque você não esperou a pandemia parar, ou esperou, ou foi... Como que aconteceu essa questão da pandemia, você montar a clínica bem nesse momento? A gente tem, Laís Carvalho, né, que é a minha sócia e minha melhor amiga. Ela que tomou a frente, na verdade, mas nós temos a Ponte Desenvolvimento Humano. E nós, na época quando a pandemia estourou, a gente atuava a gente sublocava a sala também, né? Então, já existia esse desejo de ter um espaço nosso, um espaço onde a gente pudesse... eu acho que Laís compartilha comigo muito dessas perspectivas de atuação muito autêntica, de carreira muito autoral. E aí, quando a pandemia estourou... eu acho que foi ali, olha, a gente agora não tem nada a perder porque a gente já perdeu tudo, na verdade, né? Porque não podia atender mais, a gente não podia fazer aquele atendimento, ainda não existia aquela percepção de que, vamos migrar para um online, até porque nem era uma possibilidade, né? O online, ele veio a partir da pandemia, mas quando ela estourou, a gente nem pensava que a gente poderia, né, começar. Então, assim, foi nessa ideia do... a gente não está pronta, mas existe um desconforto que faz com que a gente não queira permanecer nesse funcionamento que a gente tem hoje, né? Então, a gente foi sem estar pronta mesmo, né? E a ideia de construir a clínica, que foi muito do jeito da gente, né? Aquilo que fosse... muito, tanto que quando as pessoas vão na clínica, a minha sala, por exemplo, a minha sala é uma floresta, né? A clínica toda, né? Porque Laís também adora planta, então, assim, a clínica, ela foi desenhada pra gente, pra ser a nossa segunda casa, né? A forma como a gente atua lá na Ponte é uma forma que é muito nossa, né? E a gente, vamos apostar todas as fichas, porque é assim também, empreender também é assim, você ir lá, ainda não tem chão, mas uma parte desse chão a gente vai construir, né? Então, eu penso que foi muito por aí, né? E deu muito certo, poderia ter dado errado, talvez não, né? Mas deu muito certo porque... apesar de todo o desgaste, foi bem difícil, porque foi realmente quando a pandemia estourou que que a ponte foi construída, né? Foi toda estruturada. Então, ali, a gente não estava tendo recebimentos, porque estávamos todas em casa, sem poder atuar. Um pouquinho mais na frente que a gente começou ali com o atendimento remoto, mas a gente precisava disso, a gente precisava dar esse passo, e era um momento onde a gente precisava se ancorar também naquela esperança e naquela expectativa de mudança, né? Então, eu acho que foi importante essa mudança, e deu muito certo, porque logo após a pandemia, o impacto da pandemia fez com que todos os investimentos que a gente colocou ali, tanto de esforços financeiros quanto esforços emocionais, né, ali naquela construção, ele tivesse esse retorno, né? Então, foi muito transformador o que a gente colheu depois da pandemia. Então, eu acho que foi uma decisão muito, muito assertiva, e que bom que a gente não teve medo,
né? Principalmente a Laís, que tomou mais à frente, assim, né? A gente não teve medo e a gente sustentou. Foi muito importante. Eu fico muito feliz com isso, né? De ver empreendedores tendo esta coragem. Como você falou, pode dar certo e pode não dar. Óbvio, como tudo na vida. Um casamento pode dar certo, como não dá. Um caminho para ir para o trabalho pode dar certo, como pode não dar. A gente dormir, pode a gente acordar no outro dia ou não. Então, o porquê não ter a coragem de empreender? Né? E vocês tiveram essa coragem de empreender na pandemia. Eu fico muito feliz com isso, né? A gente passou também pela pandemia. Por isso, só que a gente não sabia, né? A gente investiu todo o dinheiro que a gente tinha num crescimento da clínica. A gente saiu de uma clínica de 4 salas para uma de 2 andares com 18 salas. Dia 10 de janeiro, dia 5 de janeiro de 2020, a gente inaugurou a nova clínica lá em São Paulo. Coisa mais linda. Em fevereiro, veio o boom da pandemia. E a gente ficou 8 meses... Fevereiro, março, né? Que veio o lockdown. Fevereiro para março, lockdown. Então, assim, todo o dinheirinho que a gente tinha, a gente, na coragem, é o passo, tem que dar. O Vida estava crescendo, Sigrid crescendo no nome. A gente deu o passo. E aí veio a pandemia. Então, assim, eu admiro muito quem teve essa coragem também, né? A gente, por diversos momentos, pensamos em desistir por causa do financeiro. E a gente falou, não, a gente começou isso há 3 anos atrás, já tem um percurso de 3 anos, a gente não pode desistir, a gente não vai desistir. Mas sustentar isso, eu acho que também traz uma certa segurança, quando você passa por coisas assim mais catastróficas, né? Vai te dando uma segurança, porque você sabe do seu potencial e do seu diferencial. Sim. É muito difícil para o psicólogo, para o psicopedagogo, neuropsicólogo, saber qual que é o diferencial profissional dele e que insiste, cara, porque isso vai dar certo, né? Quando você faz a mentoria, o que você observa? Quando que eles descobrem esse diferencial que eles têm de posicionamento, de profissional mesmo? Eu vou fazer a diferença nesse sentido. Desculpa. O que você observa dos seus mentorandos? Por isso que a gente começa muito por esse pilar, né, do autoconhecimento, porque é um pilar onde eu convido eles, né, a trazerem esse olhar para dentro. Né, esse olhar, sair dessa perspectiva de olhar. Então, acho que é o primeiro passo, assim, tanto na mentoria em grupo, que é a mentoria do jeito dela, quanto na mentoria individual e com os profissionais que eu converso também, né? Eu acho que é mudar o olhar ali, tirar esse olhar para fora, para o que o mercado precisa. Vamos olhar para dentro. O que te motivou a estar ali na área? O que te motiva a atuar, o que para você, quais são os teus inegociáveis, quais são os teus valores, né? O que você busca, né? E aí, a partir daquilo que a gente vai levantando ali, vai nesse olhar para dentro, a gente vai entendendo, olha, isso aqui é uma coisa que é só tua, né? Vamos investir nisso daqui? Então, olha, será que essas tuas ações que você está focando aqui, eles estão ali em consonância com isso, que eram os teus valores, que era tão... Será que você está caminhando para alcançar aquilo que era tão valioso para você? Ou será que você está caminhando em paralelo, mas em que momento isso vai se encontrar? Né? Então, eu penso que esse primeiro pilar e essa primeira etapa de autoconhecimento, ela precisa vir, né, ali bem no início da mentoria, porque não sou eu que vou mostrar para eles, porque às vezes, por mais que a gente ali converse, por mais que eles tragam os elementos, mas exatamente por ter essa síndrome do cachorro, né, vira-lata, né, por ter por novamente, na área da educação, existir essa crença de desvalor muito grande, tem muitas coisas que eles vão escondendo ali, porque acham que isso aqui não é adequado, isso aqui, não, isso aqui, né? E aí, quando eu trago esse convite para olhar para dentro, eles começam a perceber, mas isso daqui que eu achava que não era adequado, isso aqui pode ser... O diferencial de tudo. Né? Então, por exemplo, quando eu dou uma gargalhada alta, quando eu falo... quando eu tiro uma brincadeira, quando eu falo de futebol, por exemplo, né? Alguém que tem essas mesmas características ou que também é assim, muito parecido, fala assim, meu Deus, ela não tem nenhum problema, ela não tem vergonha de fazer isso, ela não guarda. Será que eu poderia também, né? Então, eu penso que esse primeiro caminho não sou eu que vou mostrar, né? Porque pode ser que eu não conheça, de fato, né? Mas eu vou convidar,
eu vou convidar essa mentoranda, essa profissional, a olhar um pouquinho para dentro e a se experimentar. E eu acho que a mentoria, ela vem nesse sentido também, e acho que por isso que a mentoria é em grupo, mas é num grupo muito pequeno, porque é um espaço de experimentação também. Então, é um espaço onde ela vai, eu vou me experimentar sendo assim. Mas ela está num espaço seguro, ela está num espaço onde ela tem tanta exposição. Exatamente, porque seria muito mais fácil se fosse só a rede de apoio dela, né? Talvez isso não daria uma segurança tão grande, porque ela já percorreu o caminho, para ela é mais fácil. Mas ela vai estar ali com outros profissionais que também estão percorrendo o caminho e que também vão ser esse espaço seguro para ela, né? Então, eu penso que caminhar junto, ter essa rede de apoio, ter esse suporte ali, cada uma se experimentando é uma caminhada muito individual, mas ao mesmo tempo você tem outras pessoas que também estão ali, né, nessa experimentação de caminho autoral. E você entende a dor do outro, você entende que não vai existir aquele passo a passo ali estratégico, tipo uma receita pronta para você seguir, porque cada um vai ter as suas particularidades, né? E o autoconhecimento é quando você alinha justamente expectativa, né, do que a pessoa tem para a carreira dela e a realidade, né? Onde você vai definir preço, valor, estratégia de marketing. Então, eu acho isso muito interessante. No autoconhecimento, a gente também trabalha muito isso, né? Justamente para falar assim, ok, você quer chegar... A gente tinha uma mentoranda que ela tinha uma perspectiva muito grande, por exemplo, de valor, mas ela não estava num lugar, um espaço físico que corroborava com isso. Né? Então, olha, se você quiser chegar nesse valor, você vai precisar ajustar questão de público, o público, né? O movimento ali que você faz. Então, isso é muito importante. Acho que deveria ser o principal, a base de tudo. Sim. É esse autoconhecimento. Você fala muito do individualismo, da gente ser como nós somos. Você mesma deu exemplo. Eu sou dessa forma, eu uso um batom mais chamativo, porque eu sou assim. A sua essência. E eu acho extremamente importante isso. Nós temos que ser a nossa essência mesmo. E a gente falou que a gente também faz isso com o nosso público. A minha pergunta para você você em algum momento, você perdeu paciente ou perdeu cliente por causa do seu jeito? Né? Um exemplo. Eu torço... Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu torço pro Palmeiras. Então tá. Então o rapaz que torce pro Corinthians, ele não vai olhar para mim. Só porque eu sou Palmeiras. Talvez se eu tivesse com uma blusa neutra, ele olhasse para mim. Você perdeu o cliente em algum momento por causa do seu jeito? Sim, com certeza. Né? Porque, por exemplo, algumas famílias mais... Como que eu posso dizer? Vou usar a palavra tradicionais. Né? Então, mas essa profissional, ela... Cid tá bem, Cid? Ela é muito... Tô bem, o pulmão tá aqui ainda. Cid tá mal, coitada. Essa profissional é muito chamativa, né? Sim. Ou então, uma coisa também que acontece com muita frequência. A minha clínica, a minha sala... e nem eu também, tenho muito essa cara de terapeuta tchuk-tchuk, né? Então, por exemplo, eu não me visto, não uso jalequinhos com bichinhos, né? A minha sala, ela não é uma sala infantilizada, então é muito comum, né, também chegar pais e dizer assim, mas não tem brinquedo aqui. Nossa, você não tem ideia de como tem brinquedo aqui, mas estão dentro do armário. Né? Então, acontece com muita frequência e tem pais que, não, eu acho que não casa. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? É isso. Eu essa acho que eu quero chegar. Esse é o ponto mais importante, né? E é um ponto, assim, que eu trago também bastante, que eu falo bastante, porque nem todo público vai ser para você. E isso é muito importante. Sim. Isso é nessa fase de autoconhecimento que a gente precisa ter essa clareza de que não vai ser todo público que vai ser para você. E tá tudo bem. É assim, e você vai se sentir segura com isso. Exatamente. E que bom, né? Porque se todo público fosse para você, eu teria que ser um camaleão, porque a cada público diferente que tem uma expectativa de mim, eu fosse todas as vezes corresponder a essa expectativa. Sim. Então, por exemplo, estamos às portas de eleições agora, né? Então, tem pais que chegam lá e fazem, em quem que você vota, doutora?
Não vem ao caso. Voto secreto. Né? Voto secreto. Ah, não, mas eu preciso saber, deixa eu olhar as suas ações. Rapaz, né? Imagine se todas as vezes, toda expectativa, né? Chegou alguém e falava, doutora, eu só me consulto com profissional que for cristã. Qual é a sua religião? Não vem ao caso nesse momento. Então, se eu precisasse me moldar a cada... né, expectativa, eu seria um camaleão. E que vida difícil. Sim. Né? E não seria verdadeira. Mas pro profissional que ainda não tem essa maturidade, é muito ruim. Eu lembro da sensação lá atrás, quando eu perdi meu primeiro paciente. Né? E assim, porque não estava funcionando, a gente se sente um lixo, né? A gente já se questiona, já coloca tudo que a gente tem de bom no bolso e só fica pegando as coisas ruins. Mas precisa ter esse amadurecimento. Quanto mais... você vai se alinhando, você vai se ajustando, você vai aumentando a sua carreira. Sim. Isso, e como é importante trazer isso, né? Então, por exemplo, nessa última turma da mentoria do jeito dela, aconteceu, à medida que foi acontecendo comigo, porque que nem eu falei, isso acontece com muita frequência. Sim. Né? Então, todas as vezes que ia acontecendo, eu ia trazendo para as profissionais. Olha, aconteceu, veio uma família, fez anamnese, não ficou. Eu acredito, claro que muitas vezes a família não traz os motivos, mas você sente, né? Então, certamente não ficou, porque eu observei que a conversa foi indo por esse lado. Sim. Né? E depois não ficou. Né? E aconteceu, além dos exemplos que eu sempre trazia para elas, aconteceu com elas. Né, com uma delas, uma situação onde a família também não ficou. E eu trouxe isso nesse sentido. Olha, isso não quer dizer nada sobre você, né, sobre o teu valor, sobre aquilo que você tem para oferecer. Mas a gente precisa ter isso muito claro de que nem toda demanda vai ser para você. E não é só sobre a demanda de TDAH, dislexia, ansiedade, autismo. Não, é sobre a demanda do perfil da família. Do seu público. Exato. Você constrói um público e você traz esse público para te atender. Então, assim, vai ter... existe dentro da técnica de vendas, muito isso, da técnica do espelho, né? Você sempre tem que parecer mais com o seu cliente. Então, um exemplo, se seu cliente cruza o braço, você meio que, sem ele perceber, você cruza o braço também. Se ele dá uma gargalhada um pouco maior, você também dá. Se ele é mais tímido, você também é. Porque aí você vai se comparando a ele. E aí você vai, no inconsciente dele, fazendo ele com que ele tenha mais segurança em você. Então, isso é uma técnica de venda também. E a gente faz a mesma coisa com o nosso público. Então, vai ter um determinado momento que vão ligar. Vou dar um exemplo do Vida. Vão ligar lá para o Vida pessoas que não são do nosso público. Vai, porque acontece. E eles não vão fechar. Tudo bem, faz parte. Se fechar, ótimo. Mas se não fechar, tá bom. Né? Como você disse, tem paciente que chega para a Sigrid e acaba... Esses dias a Sigrid perdeu um paciente, vamos dizer assim, porque a paciente veio de indicação, ia para a Sigrid, estava tudo certo, veio de indicação. Mas aí depois ela entrou no Instagram da Sigrid, viu que a Sigrid atendia dentro de uma área e ela falou assim, não, eu já tive experiências com outras psicólogas desta área e eu não quero. Aí não veio. Tudo bem, faz parte. Aí a Sigrid vira e fala assim, então eu tenho que mudar meu Instagram. Não, você não tem que mudar nada. É o seu jeito. Senão você vai ser um camaleão e você nunca vai ser você. E significa também que o seu posicionamento, ele fez a triagem por si, porque o seu posicionamento, ele vai colar, digamos assim, exatamente com o seu público-alvo. Então você não precisa se preocupar, né? Você que está nos assistindo, você que está iniciando, os nossos mentorandos, não precisa se preocupar com isso. Tenha foco. Né? Construa o seu caminho, é ali que eu quero chegar. Então, constrói o seu caminho, porque é assim, passo a passo, construindo o meu caminho, o cliente vai vir. Então, hoje talvez não enche a agenda, amanhã não enche a agenda, mas já a sua agenda vai ser cheia. Então, você não precisa ficar mudando. Então, assim, eu não sou aba, mas apareceu um aba, não, mas eu vou atender. E aparece um idoso, não faça isso. Aparece um idoso, o meu foco é criança, mas apareceu um idoso, eu preciso atender o idoso. Não.
calma, tenha e consciência. até o teu investimento por exemplo, o investimento financeiro nesse sentido, né? Então, chegou o idoso, chegou um paciente com demanda de aba e tá lá você fazendo investimentos financeiros, né? Chegou, eu tenho que comprar recurso para esse daqui. Chegou, eu tenho que comprar recurso para esse... E aí esse de atirar para todos os lados, né? Sim. Cadê o teu planejamento estratégico, que era aquilo que a gente estava falando lá no Aí você início? compra um baita de um recurso, paga caríssimo nele para atender aquele cliente. Ok, você fechou aquele cliente. O paciente, ele foi embora. E aí não veio mais ninguém desse cliente, porque veio esporádico, veio, né, o algoritmo te mandou ele. E aí, o que você faz com aquele recurso que você pagou caríssimo? Ah, não, é investimento aqui. Então, investimento parado não é investimento. Educação financeira. Aonde eu vou colocar o dinheiro, aonde eu vou colocar o recurso, aonde eu vou colocar o mínimo para que eu tenha o máximo de retorno. Isso chama-se planejamento. Tá, estratégia. Mas em qual momento, e aí eu sou uma acumuladora de cursos, tá? Em qual momento o profissional ele precisa parar de acumular curso e começar a trabalhar mesmo o seu negócio, a entender do seu negócio? Porque né, tem algumas pessoas que, não que faça a diferença de você se sentir pronto ou não, que a gente falou agora há pouco, mas quando parar com isso e reverter? Eu penso que desde o início da graduação, né, se a gente tivesse essa perspectiva, talvez se isso fosse trazido, né, de uma forma mais assertiva, mais clara, nas graduações, nas formações, né, o profissional ele já saísse da graduação, por exemplo, ou da pós-graduação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, com essa visão de que ele não precisa acumular curso, que o caminho vai direcionando muitas vezes. Então, por exemplo, tem profissionais que fazem uma graduação em psicopedagogia e ele já sabe, na graduação ele já conseguiu olhar para dentro um pouquinho e já entendeu que eu acho que eu sinto e eu percebo ali no meu feeling, nos meus interesses, que eu gosto muito de trabalhar com público autista, né? Então ele finalizou a graduação e aí ele foi para uma pós-graduação em autismo, por exemplo. Mas ele foi um pensamento estratégico baseado naquilo que ele já conseguiu olhar para dentro. Sim. Né? Ele não fez uma análise de mercado. No mercado tem muito disso, então eu vou atrás disso. E aí, a partir daquele curso, ele já precisa, ao invés de esperar ficar pronto, ao invés do curso dar aquela sensação, porque o curso não vai dar a sensação de estar pronto, né? Sempre, a gente sempre vai ter... Sem o dia a dia, sem o chão de fábrica, não. Exato, sempre vai ter a sensação de buraco, de ainda não estou pronta. Então, você precisa começar. Né? Então, eu também lá atrás acumulei, por exemplo, no início da minha apresentação, eu falei sobre várias especializações. Se eu fosse voltar atrás hoje, talvez eu não tivesse Teria feito, migrado né? nas principais, Exatamente. Né? Eu também. Então, eu tenho 3 especializações que são super parecidas. Eu tenho especialização em neuroaprendizagem, eu tenho neuropsicopedagogia e tenho especialização em neurociências. Se eu tivesse voltado, eu não teria feito 3. Né? Eu não teria feito, por exemplo, a de neuroaprendizagem, que tão parecida com as outras, eu teria feito, e não por causa de, mas porque foi fraco, não por causa disso, porque eu fiz porque eu achava que eu não estava pronta para iniciar. Né? Então, esse excesso de cursos, isso eu estou falando só de especialização, imagina a quantidade de cursos. Sim. Eu não precisava ter feito vários dos cursos que eu fiz, feito vários investimentos que eu fiz, esperando me sentir pronta para começar. Eu poderia ter começado e aí o caminho ter direcionado os investimentos. Né? Então, eu penso que talvez se lá atrás eu tivesse alguém que tivesse dito isso para mim, ou eu tivesse essa perspectiva, eu não tivesse feito tantos investimentos desnecessários. Ganhado tempo e dinheiro, Exatamente. Né? Por isso que é tão importante você ter uma mentoria, você passar com um mentor. Ele já traçou, ele já passou pelo caminho, ele sabe quais são as pedras do caminho, ele sabe quais são as válvulas de escape, né? Quando a gente criou a mentoria, a gente queria justamente isso, facilitar a vida de quem está começando a carreira agora, né? Quem está em transição de carreira, que é o que você também trabalha. Por isso que eu acho que tem que ter uma mentoria, um acompanhamento. A gente pega na mão, sim, a gente faz o passo a passo. A gente
empurra pra vida, fala, vai, pensa assim. Eu acho que isso é muito importante. Ou não a sei gente se segura quando eles querem. Volta. Não vai, não. É o direcionamento, dá todo esse Exatamente. Não sei se você compactua dessa mesma opinião. Sem dúvida, né? Porque eu penso que porque quando você ainda não tem esse chão, né, para pisar, você ainda não conhece esse caminho, você está caminhando e é a sensação de que você está caminhando no escuro. Então, de fato, você termina atirando para tudo quanto é lado, você termina achando que as suas ações são planejadas, né? E aí, planejadas baseado em quê? Se muitas vezes você não conhece, né, o que vem ali na frente. Então, eu acho que aí a mentoria, ela entra muito, muito importante nesse sentido de, olha, nesse momento não, vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento mais estratégico, né? Então, até quando a gente fala sobre planejamento estratégico, é muito difícil quando a profissional inicia, por exemplo, né? Ou então ela está em transição de carreira e toda a perspectiva de vida e de atuação dela era muito naquele viés do antigo, da antiga atuação dela, né? Então, é como se fosse assim, a mentoria é você ter alguém do teu lado que já passou por aquela porta, já passou por aquele túnel, deu uma olhadinha ali no fundo e voltou para dizer, olha, aqui você pode caminhar dessa forma, né? Não é exatamente o mesmo caminho, né? Então, a ideia de fórmula pronta, de passo a passo, ela não existe, né? Então, não existe porque cada caminho é único. Mas a gente sabe o que é necessário para trilhar o caminho. E a gente já percorreu um caminho e a gente já viu várias outras profissionais percorrendo caminhos. E ele existe ali, nesse caminho do empreender, ele tem... como que eu posso dizer, padrões que eles são necessários. Ele tem habilidades que são esperadas ali naquele caminho. Então, eu acho que é exatamente nesse sentido que a mentoria ela se faz tão importante. Concordo com você. É justamente isso. Uma perguntinha. Qual o maior erro que você vê que quem está iniciando a carreira comete? Eu acho que é exatamente esse de esperar se sentir pronta para começar, né? E aí, às vezes, você perde o time, né? Então, eu vejo algumas profissionais que terminam a pós-graduação e aí, não vou começar a atender agora não, porque eu ainda não estou me sentindo pronta. E, às vezes, tinham, por exemplo, outras profissionais que estavam ali fresquinho ali naquele início, que poderiam ter se juntado para fazer alguma coisa, para empreender, para investir, né, ou para fazer um projeto, mas não, eu prefiro, esperar um pouquinho, vou fazer outro curso, né, e aí você vai fazendo outro curso e vai aceitando ali muitas coisas, vai aceitando caber no CLT muitas vezes, ou vai aceitando caber no convênio, né, então esse esperar, eu acho que o maior erro de início de carreira, não só de início de carreira, mas de inúmeras fases, assim, é esse esperar... É não fazer. É não fazer. Esperar se sentir pronta. E se sentir pronta, não vai chegar. Aí é pior, né? O tempo passa. Aí você cai naquele, poxa, se eu tivesse começado daquela vez, já teria 1 ano, 2 anos. E aí você vai só se atrasando nisso. Para cada passo que você não dá, o quantos para trás você está dando, né? Então, eu acho que o maior erro de todos é não fazer. Ah, mas eu não sei como fazer. Tudo bem. A gente não sabe, não aprende, a gente não nasce sabendo. A gente vai aprender. É o dia a dia, é o ouvir o outro, é o ouvir o que a gente literalmente faz aqui. O início do nosso podcast, eu sempre falo, né? Vamos exercer a escuta, que é o trabalho de vocês, só que de forma diferente. Vamos exercer a escuta pelo empreendedorismo, pelo negócio. Vamos ver por um outro lado. Então, não é a clínica, né? Então, assim, você não sabe. É normal, a gente também não sabe. Hoje a gente comete erros que provavelmente amanhã a gente não vai cometer. Sim. Então, quando a gente traz dentro da mentoria para as pessoas, a gente literalmente traz isso, né? Como os nossos pais fazem com a gente. Não faz isso, né? Não pula na cama porque você vai cair. Então, não é mau agouro, não é nada. Ele só está dizendo, a probabilidade de você pular na cama, cair e bater, é muito grande. É porque vai daquela coisa assim, mas é muito difícil. Mas começar é muito difícil. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Né? Respirar é difícil. Sempre falo,
Aprender a dirigir é difícil, mas a partir do momento que você aprendeu a dirigir, você não quer mais andar a pé. Isso. Né? E assim, a gente Boa trabalha, analogia. a gente psi, né, seja psicólogo, seja psicopedagogo, neuropsicopedagogo, a gente trabalha com crianças e por que nos nossos, na nossa clínica a gente consegue ver, né, e consegue sustentar o processo dos nossos pacientes e o processo é tão importante que quando a gente vai olhar pra gente, a gente quer acabar com o processo. É. Né? Eu quero o fim. Né? Então, com os meus, Eu não quero iniciar o processo. Eu não quero iniciar o processo, né? Então, Hipocrisia isso, eu né? vejo o processo todo dia com os meus pacientes, né? Eu vejo criança que chega lá com várias demandas e aí eu vou destrinchando aqui, primeiro esse, depois esse. A gente não pode passar com o carro na frente dos bois. A gente tem que ir ali devagarzinho, vamos fazer um investimento aqui para depois colher aqui. E aí, quando é no nosso, por que a gente não quer vivenciar o processo? É desconfortável, é desconfortável, né? Então, mas permanecer onde está também é desconfortável. Exatamente, né? Então, eu penso assim, foi a coisa mais confortável da face da Terra esvaziar todos os dinheiros da face da Terra para a gente construir uma clínica no meio da pandemia, sem saber o que ia ser o dia de amanhã. Foi super confortável. Não, mas é o processo, e o processo é contínuo, e a gente não pode, isso que Sigrid falou, isso é muito importante, a gente não pode se acomodar, a gente não pode ficar ali naquele mesmo lugar a vida inteira. Não, porque eu vou mantendo isso daqui que é o meu seguro. Esse teu seguro hoje, amanhã pode ser que ele não seja. Né? E esse seguro, ele vai esvaziando, porque o dia a dia, a vida, o mercado de trabalho, a nossa atuação, ela vai exigindo cada vez da gente, então aquele teu seguro, aquele círculo do seguro, ele vai diminuindo, assim, eu tô segura nisso daqui, e aí sobrou o quê? E aí as tuas ações em construir o outro, em olhar para os outros lugares, em abrir novas portas e janelas, né? Aí você ficou lá, ilhado. Então, o processo, ele precisa ser vivenciado, a gente precisa olhar para o nosso processo também, e ao invés de ficar olhando, dando só joinha para o processo do nosso paciente, né? Mas aí, falando do nosso processo, o que você hoje, como mentora, falaria para a Delana lá de trás, quando começou a carreira, quando começou a pensar em planejamento, em trajetória? O que você faria diferente para hoje, talvez, ter, inclusive, uma carreira mais estratégica e sustentável? Eu acho que os investimentos financeiros, né? Eu acho que no início da carreira eu fiz muito isso de atirar para tudo quanto era lado, né? Então, que nem eu falei das pós, não tinha necessidade de ter feito tanta pós, né? De ter, por exemplo, fora essas que são as pós que a que faz, assim, que tem correlação, eu ainda tenho mais outras 2 pós, que uma é em análises clínicas. Te entendo. E outra em docência no nível superior. Então, qual a necessidade? Né? Foram baratinhas? Não foram baratinhas, né? Se eu tivesse... E não só financeiro, tempo. Exatamente, né? Então, assim, não precisava disso se eu tivesse mais aquela tranquilidade no coração de que, olha, vai dar certo. Sustenta aí mais um pouquinho que, né? Vamos cavar mais um pouquinho que vai dar certo, né? Então, eu acho que isso que eu diria para a Delana lá de trás, né? Principalmente nesses esforços. E principalmente porque, como é um funcionamento muito meu, assim, de criar muitas coisas, né? Lá atrás, se hoje estrategicamente, né? Então, eu tenho vários projetos hoje. Eu tenho o Café Cognitivo, eu tenho o Cognitalks, eu tenho o Clubinho do Livro. Então, eu tenho vários projetos hoje. Mas todos eles foram criados estrategicamente. Então, eu tenho objetivos... Todos eles se amarram. Eles se amarram. Eles têm objetivos, né? Hoje, estratégicos. Mas lá atrás, eu com todas essas ideias que eu tinha, né? Então, o atirar para todo lado, eu era uma metralhadora. Entendeu? Então, o quanto isso era desgastante, o quanto isso de esforços financeiros e de desgaste mesmo, né? Então, com certeza, eu acho que se eu olhasse para a Delana lá de trás, eu teria dito, olha, vamos sentar aqui, vamos focar aqui, vamos direcionar, né? E vamos olhar para dentro, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu penso que hoje o que eu faço com as profissionais da mentoria, as profissionais que chegam para mim, é exatamente o que eu queria que tivessem feito comigo lá atrás. Era exatamente o que eu precisava lá atrás e o que eu vejo que tantas profissionais hoje precisariam, né? Elas têm tanta riqueza ali para oferecer, mas esse direcionamento, ele falta. Ótimo.
Amor, poxa, que conversa boa, né, hoje, né? Eu falei que ia ser, eu falei. Muito boa. Falei, reserva 2 horas, que vai 2 ser horas. pouco. Porque as duas falam que é uma beleza. Você viu que hoje eu que sou muito falador, hoje eu quase nem falei, hein? Mas Sim. que ótimo, fico Mas foi muito feliz gostoso com isso, também, muito né? gostoso. Estamos caminhando para o final, meu amor. Deixe as suas considerações finais. Quero agradecer, né, você que ficou até aqui me escutando tossir. Peço desculpas, mas foi um papo muito gostoso. Delana tem muita coisa, né, na cabeça dela que se alinha muito também com as nossas expectativas de coisa que a gente gosta, né? Ela é uma parceira. Com certeza vocês verão muito mais coisas, né, da gente aqui. Sim. Muito obrigado, Delana, por ter aceitado esse convite. Sim. E, amor, Eu agradeço demais. Deixa suas considerações, aonde a gente te encontra, pode deixar telefone se quiser, chamada para mentoria. Quanto mais gente vier para mentoria, melhor, que a gente vai construir uma carreira profissional de muita gente boa que tem aí fora. Perfeito. A mentoria do jeito dela, eu estou encerrando a turma agora, né? Essa sexta-feira é o último encontro dessa turma. Sim. Então, agora em setembro, finalzinho de setembro, eu estou abrindo uma turma nova. A mentoria do jeito dela, ela tem mais ou menos, no máximo, cinco participantes, porque como eu sempre faço esse trabalho muito individualizado, então, no máximo 5 pessoas, 5 profissionais. Sim. Também pode ser uma mentoria individual, mas eu geralmente tendencio, né, o convite para a mentoria para ter essa troca, né? Exatamente, né? Então, a Ponte Espaço Terapêutico fica no Altiplano, no Allianz Plaza. O meu Instagram é @aprendendo_sem_neura, aprendendo.sem.neura, né? Então, somos eternos aprendizes, né? Tanto no processo do chão da clínica quanto na mentoria. E eu estou à disposição no Instagram, o WhatsApp. Eu acho que quando você vai lá no meu Instagram, você clica na bio, tem um botãozinho. tem o meu contato. Então, eu penso que eu estou super disponível tanto para as intervenções propriamente dita dos atendimentos como da mentoria, como para trocas também. Eu acho que a troca, ela nos faz crescer de uma forma assim... fundamental. Exatamente. O ouvir, né? O poder falar e o poder ouvir. Exatamente. Muito obrigado, Delana. Obrigada, Ficamos eu que agradeço. felizes. Com certeza virá outro encontro como este. Né? Que Quem legal. sabe numa próxima a gente pode fazer um bate-papo a 4, trazendo a sua sócia também, para que a gente possa falar mais a respeito disso. Obrigado. E vocês que aguardaram e escutaram a gente até aqui, quero agradecer mais uma vez. E não se esqueça de seguir o nosso canal, de compartilhar, de dar o like, né, de ativar o sininho para que os próximos vídeos você seja notificado. Ok? Nos siga também nas nossas redes sociais e tenham uma excelente semana, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.